Oi pessoal, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do YouTube. Eu me chamo Mariana Letícia e hoje a gente vai continuar nossa conversa do último vídeo sobre contos de língua alemã. Eu não vou negar que eu tenho preferência por calhamaços e histórias que eu consigo acompanhar por um longo período, mas eu tenho gostado bastante de me aventurar por contos, tem sido bastante proveitoso. Hoje eu trouxe aqui 3 coletâneas de autores que eu já conhecia, de outras obras, mas que os contos me surpreenderam bastante. Para começar, eu trouxe um autor que é considerado o maior poeta de expressão alemã, Rainer Maria Rilke, A Melodia das Coisas. Essa coletânea aqui foi publicada pela Estação Liberdade, tem tradução e organização de Cláudia Cavalcante. Rainer, nascido René Maria Rilke, nasceu em Praga em 1875 em uma família falante de alemão. O seu pai tinha grandes sonhos de glória militar, o que nunca se realizou, e ele se viu preso a um emprego bastante burocrático que não lhe rendia grandes quantidades de dinheiro. Já sua mãe era uma mulher de personalidade um tanto quanto excêntrica, que tinha também sonhos de nobreza e de grandeza, que devido à situação do marido e também dela, nunca se tornou possível. Então ela se viu presa numa existência amarga e se recolheu às suas próprias fantasias para suportar a realidade. Eles haviam perdido uma filha muito cedo e René, que significa renascido, tornou-se para sua mãe o seu substituto. Ela nitidamente nunca conseguiu superar a morte da filha e até os 5 anos de René ela o vestiu como uma menina. Assim, ambos os pais tentaram viver através do filho, o pai forçando a uma educação militar e a mãe enchendo sua cabeça de ideais de grandeza. Após o divórcio de seus pais, Rilke foi enviado a uma escola militar, onde estudou por alguns anos, e foi um período bastante difícil para o autor, mas já em sua idade adulta ele reconheceu que também foi bastante importante para sua formação. Depois da escola, ele retorna a Praga a fim de se preparar para o ensino superior, e é nesse período da sua vida em que ele começa a expressar essa sua inclinação para a literatura. Ele começou então a enviar seus escritos para jornais, revistas, editoras, textos que iam de teatro, a poesia, a prosa. Fica bastante claro nesse período a necessidade de autoafirmação que o autor possuía. Em 1891, ele fez sua primeira publicação, foi um poema lançado numa revista. Em 1894, ele lança seu primeiro livro. No ano seguinte, ele inicia seus estudos superiores, ele foi persuadido a cursar Direito, e com 21 anos ele se muda para Munique, onde ele se cercou de pessoas bastante influentes na literatura. E é também nesse período que ele inicia, de certa forma, sua vida sem raízes. Nessa época ele muda seu nome de René para Rainer. Essa é uma tentativa de se desvencilhar de sua família e de sua cidade natal. Ele começa então um período de grandes mudanças, ele se muda para Berlim, renega sua obra da juventude, ele faz sua primeira viagem para a Rússia, passa uma temporada na Toscana e ele se muda finalmente para Bremen, onde ele permanece por 2 anos. No prefácio a essa edição, Cláudia Cavalcante destaca a importância desse período, que é um pouco desconhecido da vida de Rilke, mas que teve grande importância para sua produção poética. Essa publicação exclui a poesia de Rilke, já bastante conhecida no Brasil, para dar espaço à sua prosa, e eu, é claro, vou destacar aqui os contos. Aqui estão reunidas as produções do então René Rilke, onde ele explora a cidade de Praga, a aura da cidade, os núcleos da sociedade burguesa da época. Apesar dele se considerar um apátrida, fica nítida a afeição que ele tinha pela sua cidade natal. Dos 4 contos dessa edição, eu vou falar um pouquinho sobre o intitulado Ewaldhage. Rilke escreveu esse conto na virada do século e, após finalizá-lo, guardou-o em uma gaveta para que fosse publicado apenas após sua morte. Na primeira parte da narrativa, Ewaldhage acompanha seu pai a um almoço de domingo na casa de alguns parentes, na véspera de sua mudança para Munique. Apenas seu pai sabe que sua partida é definitiva, e Eva não tem coragem de contar aos seus parentes, que também parecem não levar muito a sério a viagem que ele fará.
É com uma mulher francesa que trabalha na casa, com quem ele desabafa acerca da sua partida e também sobre sua inadequação àquele lugar. Nesta parte da obra fica nítido que, apesar de alguns conflitos, havia bastante afeição entre o pai e o filho. Seria compreensível que um artista que se considerava incompreendido retrataria com amargura sua família através, talvez, de uma sátira ou de uma paródia, mas não Rilke. Ele expressa seu carinho pela sua família de modo nada sentimental, mas a única pessoa a quem ele dirige o seu criticismo é a ele mesmo. A segunda parte se passa em Munique, onde o jovem Ewald não conhece ninguém, o que não era o caso de Rilke. E após um começo bem sucedido, o jovem se vê novamente solitário e propenso a se tornar alvo de outros iniciantes à literatura. No curto texto, Ewald percorre o caminho da autodescoberta, se vê cercado de uma comunidade festiva na qual ele não se encaixa, e após algum tempo ele adoece e é deixado sozinho novamente. A história se encerra sem terminar, com Trag em meio a um delírio, onde escreve uma enorme carta para sua mãe, expressando sua necessidade pelo amor dela. Mas como ele não tem coragem de enviar a carta, ele termina por queimá-la. É nítido o teor autoficcional desse conto e também de outros contos contidos aqui. Talvez tenha vindo daí a escolha de Rilke de não publicar esses textos ainda em vida. Eu acredito que esse é um ótimo jeito de começar a explorar a obra do autor e também de compreender suas motivações. Rilke foi um homem de grande ambição, mas nesses textos ele se mostra também bastante empático e perspicaz. Trouxe aqui também Franz Kafka Essencial. Essa coletânea reúne novelas e contos do autor. Foi publicada pela Penguin Companhia das Letras e tem apresentação, seleção, tradução de Modesto Carone. Kafka nasceu em Praga em 1883. Ele era filho de um pai tenebroso, psicologicamente abusivo e de uma mãe que era talvez um pouco fraca e que era temerosa demais de seu esposo para que pudesse proteger seu filho. Assim, Kafka cresceu dócil, tímido, dado à leitura e também bastante autodepreciativo. Ele queria se tornar escritor, o que estava fora de questão para seu pai. E assim, um dos maiores escritores de expressão alemã, passou sua curta existência na Terra em empregos bem abaixo da sua capacidade, trabalhando em escritórios de advocacia e empresas de seguro. Ele teve alguns relacionamentos que não deram certo, com mulheres com quem nunca se casou ou teve filhos. Ele publicou pouquíssimas obras em vida, apenas alguns contos e novelas, como por exemplo o seu trabalho mais conhecido, A Metamorfose. E assim ele passou sua vida completamente despercebido. Sua fama póstuma foi resultado da publicação de O Processo, O Castelo e América, obras que o autor nunca finalizou devido à sua insatisfação com o que havia escrito. Então ele pede a seu amigo e editor Max Brod que queime esses escritos após a sua morte. Mas felizmente Max Brod foi um desobediente. Uma das chaves para compreender Kafka é entender a dimensão psicológica da sua obra, especialmente em relação ao seu pai. Kafka nunca escreveu diretamente sobre ele, mas é nítida na sua obra a influência que essa figura de autoridade totalitária teve na sua vida, especialmente no modo como ele se relacionava com o mundo e com outras pessoas. Uma das temáticas frequentes na obra de Kafka é a ideia de julgamentos arbitrários que aparecem, por exemplo, em O Processo ou O Veredito. Kafka teve uma saúde precária durante boa parte de sua vida e aos 41 anos contagiou-se com tuberculose faríngea que o impedia de comer sem sentir uma dor insuportável. Foi nesse contexto que ele escreveu o conto Um Artista da Fome. Aqui, Kafka traça a história de um performista que ganha sua vida jejuando para entreter o público. Em uma dessas performances, ele jejua por 40 dias, mas é nítido que o público já não se interessa por esse tipo de show e ele não consegue mais prender sua atenção. Seu próprio empresário o instruiu a abandonar a profissão e ele decide se juntar ao circo para realizar sua última performance, trancado em uma jaula velha e suja.
Após a morte do performista, a jaula foi utilizada para trancar uma pantera voraz de quem o público não conseguia tirar os olhos. Kafka morreu apenas alguns dias após finalizar esse conto. Os temas propostos pelo autor nesses contos nos desafiam do ponto de vista estético, o que condiz com a crença do autor de que apenas através da literatura nós conseguimos entrar em contato com sentimentos que de outra forma seriam insuportáveis de acessar. Me parece que Kafka não estava nem um pouco preocupado em entreter, mas é justamente essa a importância de sua obra, nos tirar do automatismo. Por último, eu trouxe aqui uma autora que há muito despertou meu interesse, Depressões, de Herta Müller. Essa coletânea foi publicada pela editora Globo e tem tradução de Ingrid Anne Assmann. Aliás, já tem um vídeo aqui no canal, publicado pela Gisele Eberspecher, onde ela fala um pouco mais sobre a vida e a obra da autora. Eu quis focar nesse vídeo no contexto no qual ela cresceu, que é imprescindível para que a gente compreenda os contos aqui narrados. A autora nasceu em 1953 na Romênia, em uma pequena comunidade falante de alemão, durante uma ditadura ultra-autoritária. Durante a Segunda Grande Guerra, a Romênia lutou ao lado da Alemanha nazista e, após sua derrota, foi ocupada pela União Soviética. O Partido Comunista Romeno, sob orientação da União Soviética, venceu uma eleição fraudada e, assim, a Romênia se submeteu ao regime. Nesse contexto, o pai de Herta Müller perdeu tudo e passou a trabalhar como motorista de caminhão. Sua mãe foi mandada a um campo de trabalhos forçados na Rússia, onde permaneceu por 5 anos. O totalitarismo tem papel central na escrita de Müller e os contos presentes nessa coletânea têm caráter autoficcional. Essas histórias são narradas por uma menina sem nome que descreve acontecimentos de sua infância e adolescência. Eles ocorrem em uma vila no interior da Romênia, formada por imigrantes alemães suábios. Por se tratar de uma comunidade pequena e fechada que não falava romeno, era comum que as pessoas fossem parentes entre si. O alcoolismo, a violência e o adultério eram uma constante, sendo perdoadas quando não apoiadas pela religião local, que era o catolicismo. Müller aborda bastante a frieza nas relações, mesmo entre familiares, mas principalmente o afastamento pessoal ocasionado pela opressão policial. À época, a Romênia era refém de uma polícia violenta que se infiltrava e perseguia todo e qualquer grupo social, coagindo cada cidadão a ser denunciante do outro. Para que a gente tenha uma dimensão da gravidade dessa perseguição, até mesmo filhos eram ensinados a denunciar seus próprios pais. Em meio a essa desconfiança geral e a essas relações superficiais e frias é que se desenvolve o conto que dá título ao livro. Em Depressões, a vida pautava-se em nascer, envelhecer, adoecer e esperar pela morte. Aqui é uma cena bem impressionante em que a protagonista sem nome observa, investiga as fezes de sua família. É uma cena um tanto incômoda de ser lida, mas é nela que nós podemos perceber a necessidade dessa personagem, dessa narradora, de investigar a intimidade da sua família, os segredos desses estranhos conhecidos. Müller narra sempre situações cotidianas, acontecimentos habituais, mas sempre para descrever essa desesperança e a tristeza ocasionada por essa vida pautada puramente pela morte. Aliás, a violência e a morte fazem parte do cotidiano de modo contínuo, onde cães, por exemplo, são chutados, deixados em agonia para morrer e apodrecer ao sol, como a polícia da época fazia também com os cidadãos denunciados. A violência entre as pessoas era comum também, quase numa reação em cadeia, onde o esposo batia na sua esposa, que agredia seus filhos, que agrediam quem estivesse abaixo. Em meio a esse mundo disfuncional, a narradora fantasia com seu próprio enterro e anseia com naturalidade pela sua própria morte. A linguagem de Müller é metafórica, bruta, seca, direta. Ela não embeleza nem fantasia nada, não tenta amenizar as situações. Suas sentenças são curtas, quebradas, o que torna a leitura do texto pouco fluida, mas o efeito dessa pouca fluidez é a atenção aos detalhes. Essa aqui foi uma leitura
um pouco difícil, eu precisei de alguns momentos de respiro, mas eu acredito que a obra de Müller é, sobretudo, uma obra política e indispensável para que a gente possa compreender as marcas deixadas pelo totalitarismo. Essas foram as minhas indicações, eu espero que vocês tenham gostado, que se interessem por esses autores, por essas coletâneas. Vamos conversar aqui nos comentários, se inscrevam no canal para continuar em contato com o conteúdo de literatura alemã e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!